boa tarde para quem está aí do outro lado. Estamos começando mais um Talk 016. Eu sou o Enzo, para quem ainda não me conhece. Eu sou o Vitor e estou aqui hoje junto com o Enzo. E hoje nós estamos com a Luciele, que é âncora e editora de texto da IPTV aqui em São Paulo, Ribeirão Preto. Pode falar, Luciele. Oi? Gente, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e vai ser um prazer bater esse papo com vocês, de coração. Peguem leve, porque eu não tô acostumada a ficar desse lado, né, gente? Tô acostumada a entrevistar, não tô acostumada a ser entrevistada, não. Né? Mas pode ficar calmo que a gente vai ser bem de boa. E uma coisa que eu tô muito curioso para saber é se é um sonho desde menininha você quis ser âncora de um jornal, você se interessou por esses assuntos de jornalismo. Era um sonho de infância? Olha, era um sonho no meu inconsciente, eu posso dizer assim, porque eu não tinha plena consciência de que o jornalismo um dia seria o meu ganha-pão, né? Seria a minha carreira, faria parte de todos os meus dias. Mas, claro, depois que eu cresci, eu consigo entender que, no fundo, a minha alma e o meu coração sempre souberam que eu ia ser jornalista. Não porque eu quisesse aparecer na televisão, até porque aparecer na televisão é só um pouquinho do todo, né, do meu dia, do que eu faço lá nos bastidores, na redação, do que ninguém vê. Mas eu tinha várias brincadeiras, assim, na minha rotina em casa que tinham a ver com o jornalismo. Então, eu tinha um jornal impresso, em que eu escrevia notícias da minha família, ficava vendo ali o que estava acontecendo em casa, fazia as manchetes. Eu sempre gostei de desenhar, então eu desenhava como se fossem as fotos, né, do jornal. Eu brincava de entrevistar, fazia muitas entrevistas, então muitas vezes eu era o entrevistador e o entrevistado simultaneamente. Então eu brinquei muito disso, sabe? Então acho que eu já sabia, mas é uma coisa muito louca, né? É difícil até de explicar de forma racional. Foi um interesse pela comunicação, assim, vamos dizer, né? Sim, pela leitura, pela escrita, pelo mundo da comunicação. Eu sempre fui muito desenvolta, né? E eu costumo dizer que cada um de nós nessa vida tem uma graça, um propósito. E o propósito de ninguém é melhor do que o outro, né? A única diferença é que o meu as pessoas veem. E eu acho realmente que é uma graça de Deus ter a habilidade de comunicar, porque para mim é muito fácil fazer o que eu faço, né? Imagina se toda vez que eu entrasse no jornal eu ficasse agoniada, com um friozão na barriga, não ia ser nem saudável para mim, né? E para mim é muito natural chegar lá e conversar com as pessoas e ser a porta-voz das pessoas ou o espelho das comunidades, né? Para mim é natural e é uma honra, com certeza, porque na verdade eu só estou dando voz a quem não tem, né? Na maioria das vezes. Que eu vi também que você está fazendo uma pós-graduação, né, de neurociência comportamental, né, na PUC do Rio Grande do Sul, inclusive você é gaúcha, né? Sim. E tem tudo a ver com comunicação, né? Então, você começou essa pós-graduação aí, estudar essa parte da neurociência, também por esse interesse de comunicação também? Eu acho que vem como um complemento do conhecer o outro, né? Porque o jornalismo nada mais é do que você contar histórias. Então, você conta histórias reais, você ouve todos os lados, você tenta resumir o que alguém está passando, o que está acontecendo em alguns bairros, né? Nas áreas de saúde, de política, de economia. Eu acho que a neurociência vem como uma complementação para eu entender o ser humano. Então, nas disciplinas que eu tenho, até agora eu acabei de falar de inconsciente, então eu estudo o cérebro de várias maneiras, né? Então, tanto a parte de inconsciente quanto a parte emocional, o que nos move no dia a dia. Eu tenho estudado muito sobre algumas doenças mentais, né, que são o mal do século, como a própria depressão, né? A gente sabe que existe essa epidemia da depressão, infelizmente.
o comportamento das crianças. Está sendo incrível, está sendo uma viagem maravilhosa aí pelo cérebro humano e pela razão e pela emoção, e eu acho que tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Porque o meu trabalho é muito isso, lidar com o ser humano, entender o ser humano, observar o ser humano. Só que agora eu estou fazendo isso de uma forma científica, né? Não estou só fazendo de uma forma intuitiva, eu estou entendendo com conteúdo, né? Com testes, com comprovações da ciência. Então está sendo muito bacana, estou aprendendo muito. Muito legal, combina totalmente com ser âncora de um jornal. Agora você consegue até. Você tem um estudo do comportamento de todo mundo, como é que funciona. E ainda mais me ajuda como bagagem mesmo, né? Do meu conteúdo, eu improviso muito, e quanto mais conteúdo, quanto mais coisas eu souber de uma forma geral, já é super importante. O jornalista nunca para de estudar, acho que ninguém, né? Em qualquer profissão é importante você estar sempre se atualizando e estudando, mas na nossa, essa situação aí tem que ser redobrada, porque a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo em todos os cantos do mundo. A gente brinca que a gente é especialista em ideias gerais, então o jornalista tem que saber um pouquinho de tudo. Eu vejo, tipo, a gente te conheceu aqui de Ribeirão Preto, a gente está acostumado a ter você na hora do almoço e tudo mais, mas como o Enzo disse, mesmo você é gaúcha. E aí eu queria perguntar se tem alguma relação com essa questão de algum desafio, de alguma proposta enquanto comunicadora, de você ter vindo lá do sul aqui para São Paulo, aqui para Ribeirão Preto, não ter ido para a capital, enfim. E se foi uma transição de escolha sua, né? Porque a gente vê muito nos comunicadores de que eles têm esse senso de prestar um serviço, de estar junto com a população, de querer estar agarrando os desafios da sociedade. Eu queria saber se tem alguma relação, tipo, se você veio aqui só por questão profissional ou se realmente você olhou para essa região e falou, nossa, aqui eu acho que pode ser interessante para eu crescer como comunicador. Você tocou nesse papel muito importante, né? Que tem tudo a ver, né? A gente tem uma missão social no jornalismo, né? Muito mais do que ser só o meu ganha-pão, como eu falei no início, é um instrumento, né? O jornalismo é uma ferramenta para ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida, a ter uma vida melhor. De novo, eu vou falar de uma coisa meio subjetiva, mas eu acho assim que foi Deus que me escolheu para vir para Ribeirão, gente. Foi uma coisa da vida mesmo, do universo, não importa qual nome vocês deem, né, e qual seja a crença de quem está nos assistindo, mas na verdade eu já estava na capital, eu morava em São Paulo, eu tinha sido transferida do meu emprego em Porto Alegre para São Paulo, já fazia quase um ano, eu ia completar um ano lá, e de repente meu telefone tocou, e era a chefe, né, da EPTV, a gerente de jornalismo da EPTV, Ribeirão. Ela me assistia no canal onde eu trabalhava, né? Então, às vezes, a gente nem imagina as pessoas que estão nos observando e os caminhos que estão sendo trilhados para a gente. Por isso é importante, mesmo com metas, com objetivos, a gente sempre estar com os pés no chão e fazer o melhor onde a gente estiver, né? E eu estava sendo observada por ela há alguns meses, tinha gostado de mim, e ela conseguiu meu telefone, foi uma surpresa mesmo. Eu confesso que eu não conhecia Ribeirão Preto. Inclusive, eu cheguei a pensar que eu vinha para cá por um período curto, assim, talvez temporário, né? Não era um objetivo de vida, mas hoje se tornou, né? Até porque eu acabei de fazer 10 anos aqui. Hoje aqui é a minha casa, é a minha vida, é onde eu tenho os meus melhores amigos, as pessoas que eu conheço são como minha família mesmo. E eu acho que eu tenho conseguido contribuir muito com a região, aí, né, complementando também a pergunta que você fez. Hoje, além do jornalismo, eu tenho um projeto social aqui também, graças a Deus. E eu acho que o fato de eu ser conhecida
me dá credibilidade quando eu preciso de ajuda, né? Então, quando eu preciso arrecadar, por exemplo, alimentos, materiais para comunidades carentes, lógico que o fato de as pessoas saberem quem eu sou me ajuda a conseguir parcerias e a conseguir pessoas que confiem, né, em mim, seja para investir dinheiro, muitas vezes, para que eu possa fazer essa ponte entre grandes empresas e pessoas que não têm tantas condições. Então, eu acho que foi tudo desenhadinho, assim, foi acontecendo aos poucos. Hoje eu sou muito feliz pelo trabalho que eu faço na TV e pelo trabalho que eu faço fora dele, e acho que um não existiria sem o outro, sabe? Eu Qual que acho é que o é muito nome legal desse essa seu parte projeto da social? comunicação. É Boa Notícia Ribeirão. É um projeto que a gente tem desde março, abril do ano passado, quando a pandemia começou. Eu e várias outras pessoas. E a gente tem um trabalho bem bacana, assim, não tem um lugar certo que a gente ajude. Na verdade, a gente serve como ponte. Nosso objetivo é fazer o que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, alguém entra em contato com a gente e diz: eu quero ajudar, mas não sei como, não sei para onde eu mando. Às vezes não confia, né? Nossa, será que aquela instituição é séria? Então, o nosso trabalho é de peneirar as instituições, de investigar, de descobrir. E aí a pessoa me procura e fala assim: Lu, eu quero ajudar moradores em situação de rua. Para onde que eu vou? Qual o meu... Então, eu sempre vou ter assim, esse encaminhamento, né? Eu tenho todo um cadastro de vários lugares e eu sempre vou conseguir encaminhar para algum lugar. Que nem agora, nesse fim de semana, a gente tem uma entrega bem grande de material escolar, são kits escolares para crianças. Então, a gente vai, depois de um ano tão difícil, né, em relação à educação aqui no nosso país, a gente vai fazer doação não só dos materiais, mochila, caderno, estojo, enfim, mas também tênis para as crianças. Vai ser um kit bem completo. Agora eu não lembro de cabeça tudo que tem, mas já está tudo certo, sabe? A gente vai fazer essa entrega no fim de semana. E é isso. E aí parece que uma coisa puxa a outra, porque a gente faz uma entrega e já surge outra pessoa, já entra em contato comigo, e assim vai indo. Como vocês devem ter percebido, não é algo que eu fico divulgando, porque o intuito não é ficar mostrando assim, olha o que eu estou fazendo, não, de jeito nenhum. Mas a divulgação, quando acontece, ela é importante para surgir pessoas dispostas a doar, né? É, eu acho que essa questão que você comentou de ajudar a população de modo geral, ela se aplica muito bem à IPTV, né? E você diz que a parte foi quase inconsciente se tornar jornalista e também não foi um plano vir para Ribeirão, mas eu acho que foi um casamento muito bom, porque eu já morei em algumas outras regiões, já assisti outros tipos de jornal, e a IPTV ela consegue prestar um serviço para a população que é difícil de ver, né? É que nem eu vi no comercial da TV, a pessoa ela vê alguma coisa errada, ela liga para a IPTV, entendeu? É verdade. Quando, né? Ela se sente segura em contar com vocês para tentar resolver o problema, né? Então acho que é muito legal isso, porque o jornal ele ultrapassa simplesmente informar a população e tentar ajudar a população. E eu acho isso muito legal mesmo. Sabe que, na verdade, Vitor, o jornalismo comunitário ele tem ganhado muito espaço, né? Muito espaço, tanto que a gente percebe uma diminuição muitas vezes do Ibope nos canais abertos. Por quê? Porque o canal aberto, ele algum dia, anos atrás, ele foi aquela ferramenta em que as pessoas se baseavam para ter as informações. Então, por exemplo, o Jornal Nacional chegava às 8h30 da noite, era de lei, todo mundo ligava a televisão para saber o que tinha acontecido no dia. Hoje já não tem tanto esse hábito, esse costume, por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu no dia, as pessoas têm na palma da mão 24 horas por dia. Então, muitas vezes, é o desafio do jornalismo nacional, né, desse tipo de jornalismo de TV aberta, encontrar uma maneira diferente de contar algo que todo mundo já sabe. Diferente desse nosso jornalismo regional, comunitário, que é um jornalismo que tem um diferencial, as pessoas se veem, as pessoas se ouvem,
como você disse, né? As pessoas sabem que podem nos procurar para ter uma solução de algo e que a gente vai cobrar quantas vezes for preciso. Às vezes eu até ouço assim, ai, quando aparece o até quando, dá para ver que você está muito bravo, porque eu realmente encarno ali na hora do calendário como se eu fosse a pessoa ali reclamando, né? Então eu não me contento com uma resposta vazia da prefeitura, eu não me contento com aqueles momentos em que eles tentam nos dar alguma desculpa, sabe? E realmente eu falo ali não como Luciele, eu tô falando como representante do povo, sabe? Então por isso que às vezes talvez eu pareça brava, porque a minha resposta sai de uma forma muito natural, como se eu estivesse questionando, como se eu fosse a pessoa em casa que está sentada no sofá. Oi? O quê? Você parece brava porque você está falando com convicção. Sim, porque eu tô mostrando que eu tô atenta ao que está sendo dito e que às vezes as pessoas estão nos enrolando mesmo, né? E acontece, a gente sabe, mas olha o papel da imprensa, que importante o nosso papel para poder cobrar o poder público. Porque muitas vezes o morador sozinho, ele mesmo diz, eu já abri vários protocolos, eu já liguei nos números, né, nos canais de comunicação e ninguém vem aqui. Aí a mágica da televisão acontece, né? Porque, gente, apareceu na televisão, parece que no dia seguinte já está todo mundo se mobilizando para resolver. E assim, gente, olha, o nosso Até Quando, a gente sabe que é uma referência. Eu acho que só o Jornal do Rio de Janeiro tem um calendário assim que é tão preciso e tão frequente na vida das pessoas, que se tornou carro-chefe. Hoje, Até Quando é um dos carros-chefe do EPTV1, e isso desde 2015, né, quando ele foi criado. A gente até pensou que poderia ser um quadro temporário, mas você vê, a gente já está em 2021 e não tem prazo para acabar, porque todo mundo adora, todo mundo participa, a fila que existe de problemas para aparecer no calendário é enorme, é muita gente, todo dia chega mais e mais e mais. Por quê? Porque as pessoas, como disse o Vitor, sabem que nos procurando a gente vai fazer o que for possível para solucionar aquele problema, para ajudar a solucionar, né? Na rua da minha casa, por exemplo, ela recebeu o asfalto por causa do Até Quando. Olha, Então, nossa, que realmente honra! funciona. Né? Fico muito feliz em saber disso. Nossa, eu fico tão emocionada quando alguém fala alguma coisa desse tipo, sabe? Olha, tinha um vazamento de água há tanto tempo, tinha um problema no trânsito, tinha lixo, seja o que for, eu fico muito feliz, de verdade, como se fosse para mim, sabe? Fazendo serviço à sociedade aí, né? É, isso. E, ixi, o Marcel falou que minha tela travou. Ainda tá travado? Eu tô te vendo normal agora. Então tudo certo. Eu tô vendo Então, na Twitch, na Twitch tá parado mesmo. Eita, mas vamos continuar. E eu também fiquei pensando, né? Você que tem esses seus projetos sociais, você que a ideia do Até Quando, ela é uma ideia que é antiga, que veio antes, ou você que teve bastante papel na criação desse projeto? A ideia inicial mesmo foi do meu chefe. Foi ele que um dia, numa reunião, era uma reunião que a gente tinha, espero que a gente volte a ter em breve, com umas 10 pessoas para debater sobre o jornal. Hoje em dia, por causa da pandemia, a gente não está mais fazendo essa reunião, porque a gente tenta se reunir o mínimo possível lá na redação. Fica cada um no seu quadrado, mesmo cada um no seu cantinho, na sua estação de trabalho, e a gente não tem esse hábito mais de se reunir todo mundo como era antes. Mas a gente tinha o mesão. Quem é jornalista ou já leu sobre bastidores de jornalismo sabe que é assim que chama. Mesão, é um lugar bem, é uma mesa mesmo, literalmente, bem grande, e fica todo mundo ao redor, chefia, produção, edição, às vezes reportagem, debatendo possíveis assuntos e tendo ideias, né? Dali que surgem as ideias, cada um vai vendendo ali a sua ideia para deixar o jornal melhor. E aí o meu chefe lançou essa ideia do Até Quando. Mas o que aconteceu, de certa forma, não foi nada muito programado, mas eu acabei abraçando a causa. Hoje é como se o Até Quando fosse o meu filho, assim, sabe? Porque eu que faço tudo, eu que escolho a parte de edição, né, do Até Quando. Então,
todos os vídeos que chegam comunitários, a produção já sabe que tem que passar para mim. Então, eu que vou fazer a seleção de qual é mais urgente, qual entra hoje, qual entra amanhã, eu que faço o relatório. Eu, junto com a produção, escolho as datas que a gente vai marcar lá. Então, realmente, eu faço muita coisa desse quadro. Ele é... Que minha câmera desconectou. Pode ir falando aqui, eu vou resolver. Mas eu tô te vendo aqui. Então, assim, basicamente, quando eu saio de férias, aí eu até brinco, eu falo, então agora você fica com meu filho aí e tal. Mas eu dou muito pitaco, né? Natural, não tem como você estar à frente de um jornal tão grande, tão importante como é o EPTV1 e você não dá as suas opiniões, suas sugestões. Então, eu dou muito pitaco sobre tudo, do início ao fim. Algumas coisas acabam acontecendo, outras não, e assim é o nosso trabalho lá numa redação de televisão, né? São muitas mãos, embora as pessoas vejam mais a minha pessoa, são muitas mãos e muitas cabeças pensando para poder colocar no ar um jornal que hoje em dia tem 1h15, né? Então é muito tempo no ar, a gente tem que organizar muita coisa. E claro que um dos momentos mais esperados é o calendário do Até Quando. As pessoas adoram se ver, faltou eu falar isso. É verdade. Se você liga o JN, ninguém não vai ter o seu vizinho ali, muito difícil, né? Assim. Mas se você ligar no EPTV1, é muito provável que você veja alguém com quem você estudou, alguém que faz academia com você, alguém que é da sua rua, porque todos os personagens do jornal são da nossa região, né? A maioria de Ribeirão Preto. Então, as pessoas gostam muito de se ver, de se enxergar, de repente ver um problema no trânsito e falar: nossa, eu fiquei ali parado nessa esquina. Esses dias mesmo, ó, teve engarrafamento ali. Nossa, eu caí também com esse buraco, furou meu pneu. Então as pessoas se sentem representadas, sabe? Isso Legal. ajuda a transparecer muito a confiança, né? Porque eles veem no Até Quando vocês brigando por tal melhoria, e aí ela fala, nossa, ontem eu passei ali naquele mesmo buraco, eu passei por aquela mesma árvore caída, e aí sente a conexão, né? E tem tudo a ver com a nossa credibilidade, né? Por isso até a gente criou o calendário virtual. Essa ideia de ter um calendário onde você colocasse vermelhinho e verdinho foi para trazer essa confiança, essa credibilidade. Porque o que a gente percebeu? Antes a gente cobrava o poder público falava assim, uma equipe vai lá avaliar a situação. E ficava por isso mesmo. De repente a gente passava lá 10 dias depois e via que estava tudo igual. Só que a partir do momento que a gente criou um lugar onde a gente fale assim, então tá, vocês vão avaliar? Então, daqui a 10 dias a gente vai ver. Aí, meu amigo, não teve mais jeito. Aí a prefeitura teve que se mexer para resolver, porque eles perceberam que a gente não ia deixar barato, sabe? E às vezes teve problema no Até Quando. Acho que o nosso recorde, se não me falha a memória, foi 17 vezes. Teve um problema que teve que aparecer 17 vezes para a prefeitura resolver. Mas isso também acaba trazendo uma credibilidade no sentido assim, poxa, eu posso contar com a turma da EPTV. Eles vão cobrar, eles não vão desistir de mim, né? Porque eles já têm uma desconfiança, já têm um descrédito em relação à política no nosso país, né? Principalmente depois dos inúmeros casos de corrupção que a gente teve nos últimos anos. Aí eles não podem ter esse sentimento de descrédito em relação a gente, que a gente esqueceu deles, né? Então, por isso que a gente faz questão de fazer relatório, anotar tudo que eu faço no estúdio, eu chego no meu computador, eu anoto certinho para eu não errar a data que tem que voltar, sabe? Tudo que a prefeitura fala eu guardo também para poder cobrar lá na frente. Então, às vezes a prefeitura fala, eu não disse isso, e eu tenho lá guardado, disse sim, tal dia, tal hora. Então, isso aí com certeza aumenta muito, né, o respeito que as pessoas têm pela gente, a confiança. Muito legal. Então, mesmo assim, depois de 17 vezes que a prefeitura não respondeu, vocês continuam cobrando. Então, vocês deram mais confiança. Mas essa aí deu certo. Essa de 17 deu certo. Mas depois de 17 vezes. Sim. Vocês foram cobrando e uma hora eles tiveram. Era uma rua de terra. Sim, todas as ruas do bairro tinham sido asfaltadas, menos essa. E aí ninguém entendia, né?
Por que o meu vizinho ali da esquina tem asfalto e eu tô aqui penando com esse monte de pó de areia na seca e barro na chuva? Acho que eu cheguei a ver. Porque é poucas vezes, né, que aparece isso de estrada de terra, muitas vezes que aparece esse caso assim. Pode ser que você tenha visto. Não é toda hora, não. Rua que não foi asfaltada, eu lembro de alguma coisa assim, eu já acho que eu vi. Porque apareceu Pode assim ser, 7 então, vezes, porque, é difícil não ter visto, né? né? Deve ser. Tem muita gente aqui comentando no chat, ó, o até quando deu visibilidade para uma menina que lutou pelo asfalto na rua da casa dela. Foi muito emocionante. E o Lucas aqui, ele comentou a mesma coisa, que mostra compromisso com a população, né? Que é muito legal e muito profissional o serviço do Até Quando. Ah, que legal. Muito legal. Fico feliz em saber. Ô, Luciele, eu vi que você é muito ativa no Instagram, né? Você sempre tá lá no Stories, postando coisas. E eu queria saber como é que você faz para equilibrar essa vida da jornalista imparcial e de vez em quando essa Luciele que às vezes fala com convicção, tá brava com, tipo, falando, ó, tem que vir arrumar. Como é que você equilibra esses dois polos de a parte imparcial e a parte mais emocional do negócio? Ai, meio se mistura tudo, viu? Não é algo muito pensado, muito planejado na minha cabeça, não. Eu escolhi nos últimos meses não falar tanto da minha vida pessoal como eu falava algum tempo atrás. Então, eu acho que eu tô mais contida hoje. Eu tô tentando usar o meu Instagram mais para informação, para ajuda muitas vezes das pessoas. Então, eu gosto muito de postar alguns insights que eu tenho em relação às emoções diversas que fazem parte do ser humano. E então, assim, eu não tenho muito isso de eu acho que eu vou usando um tipo de bom senso que faz parte de mim, e também, não menos importante, existe um manual de redes sociais da emissora, né? Então a gente sabe até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer, porque a gente tem acesso a esse manual e se tem alguma mudança nele a gente recebe. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu não posso fazer propaganda, não é algo que faça parte da vida do jornalista. Eu não posso falar assim, ai, olha que lindo esse batom de tal marca que eu uso. Não, eu não posso. Surge curiosidade em relação às coisas que eu uso? Surge muito. Mas aí eu só posso responder no inbox para a pessoa específica que me perguntar, ó, de onde é o seu brinco? Sei lá, né, todo. Aonde você faz seu curso tal? Onde você joga vôlei? Sei lá. Aí eu posso responder, mas eu não posso atuar como essas influencers atuam, né? Fazendo propaganda explícita de algo. Isso é uma coisa que, né, faz parte do nosso manual, não do manual da EPTV, do manual da Globo. E de resto, acho que eu vou meio usando o bom senso, assim. O que eu penso sempre é que eu não quero que o meu Instagram seja um lugar de futilidade, sabe? Eu quero que seja um lugar, um refúgio, muitas vezes, para as pessoas, que as pessoas entrem lá e saibam que vão encontrar uma palavra amiga, ou que vão poder, muitas vezes, até se aconselhar comigo. Acontece muito no inbox, as pessoas falarem, nossa, eu gosto das suas ideias, queria uma sugestão sua em relação a isso. Às vezes é coisa de trabalho, às vezes até de relacionamento. Então, a minha maior preocupação é que o meu perfil seja um lugar que um espaço que possa fazer diferença assim na vida das pessoas. Claro que também tem brincadeira, também tem música, também tem o meu gato Frederico. Também tem algumas coisinhas assim mais leves, mas eu não gosto que isso seja o foco, sabe? Eu prefiro que seja um lugar para onde você vai quando você quer informação, você quer conteúdo. Eu vi você falando que seu Instagram, ultimamente, você vem trazendo ele para ser uma coisa mais informativa. E uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o Guilherme Nali, que é seu companheiro de serviço, sobre a questão das fake news e o quanto elas atrapalham o jornalismo de verdade.
E isso foi no fim de 2019, um mês depois ou até menos, a gente teve aí a explosão do coronavírus. As fake news se tornaram uma coisa muito mais colossal. E eu queria saber como é que é pro lado de um jornalista, vocês que estão do lado de lá, né? Que nós somos a população. Tem do nosso lado tem gente que propaga fake news e tem gente que consegue enxergar ela e combater. Mas como que é a vida do jornalista? Porque a vida do jornalista é praticamente combater fake news, né? Você trazer uma informação relevante, tudo mais. Eu vejo, esses dias eu estava vendo o jornal, aí acho que levaram uma professora, médica, alguma coisa assim da USP para ela dizer que não tinha problema tomar a vacina. Enquanto eu assistia isso, eu falei a que ponto a gente chegou para ter que levar uma professora da USP para falar que não tem perigo tomar vacina, né? Então, como é a função de um jornalista? Como é que estar na pele de vocês durante esse momento? Bom, muitas vezes é frustrante, né? Porque eu também penso isso, nossa, a que ponto chegamos, né? A gente tem que convencer as pessoas que a imprensa está ouvindo todos os lados e está ouvindo as fontes oficiais, e a imprensa é muito mais confiável do que o WhatsApp. Gente, para mim é tão absurdo isso também, né? Saber que muitas vezes as pessoas ficam propagando áudio de WhatsApp que nem sabe de onde veio, ou vídeo que alguém gravou na sala da casa, né? Falando alguma mentira, muitas vezes com malícia mesmo, né? Com um ar de maldade. Eu entendi quando a pandemia começou que eu precisava fazer a minha parte nesse sentido, né? Então, eu fiz uma série de stories que estão todos eles fixados no meu feed, e justamente a primeira série, né, de stories que eu fiz era sobre fake news. Então, com algumas orientações assim para as pessoas, como identificar, o que eu devo compartilhar, o que eu não devo compartilhar, onde eu posso ir para checar tal informação. E depois disso eu criei o Fato ou Fake, que foi uma série de stories que viralizou muito, assim, porque aí as pessoas davam print, repostavam, encaminhavam para esse, para aquele, na época, assim, no auge mesmo lá da pandemia, não que a gente não esteja, né, porque agora tá ficando feia a coisa de novo, mas lá por julho, né, quando a gente teve uns números bem assustadores, eu lembro que eu ficava trazendo assim, gente, então, e aí eu fazia questão de esclarecer tintim por tintim, não era simplesmente eu, Luciele, falando, é verdade, é mentira. Não, eu mostrava, não, é mentira, então vamos ver aqui, ó. Eu destrinchava cada informação. Eu me lembro quando surgiu aquela história de que os caixões estavam vazios em Manaus, e aí as pessoas, foi um caos, as pessoas começaram a abrir caixão, achando que tinha pedra dentro. Então eu lembro que eu mostrei como surgiu essa fake news. E olha, pegaram na época um vídeo com pedra dentro de caixão de uma notícia de São Carlos de 2017. Olha que loucura, como as pessoas realmente querem confundir a nossa cabeça. E aí pegavam esse vídeo, o vídeo era real, só que ele era de 2017, não tinha nada a ver com a pandemia, tinha a ver com um golpe de seguro de vida. Só que aí a pessoa olhava o vídeo, ela via as pedras dentro do caixão, ela acreditava que era em Manaus e o título tava, olha o que está acontecendo em Manaus. E aí eu fazia questão de mostrar tudo. Eu mostrava a reportagem de 2017, mostrava que era em São Carlos, né? E isso foi fazendo muito sucesso, porque aí às vezes eram coisas até que as pessoas tinham caído, às vezes amigas minhas, assim, nossa, Lu, você viu isso aí em Manaus? Eu, não, calma, né? Não é porque você ouviu ou porque alguém que você confia te mandou que é verdade, né? Me lembro que outro que fez muito sucesso também foi um post que eu fiz falando sobre a importância de correr de máscara. E a gente começou a ver muita gente assim com essa ideia de que estou ao ar livre, eu posso ficar sem máscara, então eu posso correr, caminhar, andar de bicicleta sem máscara. E não, porque as nossas gotículas elas vão muito longe e você pode sim, nessa corrida ou nessa andada de bike, nessa pedalada, você pode estar prejudicando outras pessoas, às vezes matando outras pessoas sem você nem saber. Aí você fala, nossa, Lu, mas que forte isso, não quero saber disso. Ai, gente, mas é a realidade que se tem, né? Então, infelizmente, eu fico triste quando eu vejo alguém falando assim, ai, não quero saber.
Porque você tem que saber o que está acontecendo para você se proteger, para você proteger quem está ao seu redor, para você ser responsável, para você fazer a sua parte, porque se você não sabe, logicamente você vai fazer coisa errada, né? E a gente é adulto, né? Pelo amor de Deus, ninguém aqui é criança para querer, ai, não fala de morte. Uai, a morte existe, a pandemia existe, sejamos realistas. Falar tudo isso. E eu entendi que era o meu papel trazer à tona essas coisas, porque às vezes se a pessoa, então, ela não tá vendo TV... aliás, eu tive muitos depoimentos desse tipo, de gente que falava assim, olha, eu não tô mais vendo TV, agora eu escolhi me informar com você. Olha a responsabilidade, né? Eu falava, gente do céu, a pessoa só tá tendo eu como fonte de informação. Então eu tinha um caderninho na época da pandemia, e esse caderno, todas as ideias que eu tinha, eu já acordava, às vezes eu acordava 5 da manhã e já ia escrevendo, então eu vou esclarecer essa fake news. Muitas vezes eu chegava da TV às 2 da tarde, ficava até 6, 7 da noite produzindo conteúdo para o meu Instagram, sabe? Foi bem cansativo, tinha vezes que eu falava, não, hoje eu nem vou entrar na internet porque eu preciso descansar minha mente, senão eu que vou pirar, né? Mas eu acho que eu fico feliz, assim, de ver o resultado e de ver o tanto de gente que passou a me seguir depois disso, passou a entender, assim, melhor como funciona esse mundo de internet e como pode ter gente mentindo e compartilhando. É ótimo que todo mundo tenha voz, só que o problema é que quando todo mundo tem voz, o que é relevante e o que não é, se confundem, né? E aí, meu amigo, que perigo, né? Que perigo, pode custar a vida de algumas pessoas. Por que você olhando como jornalista, quando vocês vão colocar alguma notícia no jornal, vocês têm que pesquisar, ir no lugar, ver se está certo, fazer um monte de coisa para colocar a notícia certa. Na sua condição de jornalista, por que você acha que tem gente que simplesmente acorda e fala, hoje eu vou falar que se tomar vacina vai virar o ET Bilu? Qual que é a motivação que você consegue pensar que alguma pessoa vai fazer isso? Na verdade, eu acho que isso está muito mais na questão de ela querer que seja real o que ela acredita. Então, assim, é muito mais fácil para você falar assim, não, é só uma simples gripe. Eu também queria que fosse só uma simples gripe, lógico que eu queria. Eu também queria estar me reunindo com os meus amigos, eu também queria estar com a minha vida normal, eu também estou cansada de usar máscara como todo mundo. Então, em geral, essas pessoas, e eu tenho estudado isso também no meu curso de neurociências, são pessoas que elas escolhem acreditar. Então, muitas vezes elas acreditam na mentira delas, isso que é pior, né? Essas que disseminam, que inventam, elas acreditam naquilo que elas estão falando, e aí vem os desavisados que compartilham, porque é muito mais fácil, né? Lógico que é mais fácil você viver no mundo da fantasia do que você encarar a realidade. A realidade muitas vezes é dura, né? A realidade cansa, a realidade entristece, dói, mas tem muita gente que prefere não vê-la. E não é só na pandemia, né? Em tudo na vida. Vocês devem conhecer gente que fecha os olhos para o problema, que coloca a sujeira debaixo do tapete. Faz parte do ser humano, né? Infelizmente. Só que aí, a partir do momento que a gente tem a internet, isso ganhou uma proporção, né? O que antes a gente falava, um boato, tá rolando um boato aqui na minha rua. Aí o boato hoje ele rola pelo WhatsApp, então é muito mais rápido para disseminar, né? Com certeza. E nesse caso, tipo, já teve algum espectador, assim, que, tipo, mandou algum e-mail para a IPTV, ou pessoal, assim, falando, nossa, você não deveria ter falado essa notícia, sei lá, tipo, com um tom de ameaça, assim? Todo dia. Caramba. A gente recebe todo dia muita coisa pesada em todos os lugares. Eu acho que por isso também eu escolhi o curso que eu escolhi, né? Você vê, mais uma coisa que tem a ver com o que você me perguntou lá no início, né, Enzo? Essa questão de me entender também, porque se eu não tiver com a minha saúde mental, com o meu emocional tranquilo, eu piro. Não só eu, né, mas todos os jornalistas que hoje estão vivendo esse momento aí, muitas vezes de ataque, de gente questionando, simplesmente porque o que a gente está falando não é o que as pessoas gostariam de ouvir. Eu até brinquei esses dias no meu Instagram, eu falei, quando você xinga um jornalista, você está
culpando o carteiro pelo conteúdo da carta. Porque é isso, né? Você tá... Na verdade, eu não tenho culpa da pandemia, mas as pessoas, muitas vezes, como elas me veem lá falando sobre a pandemia, elas estão com raiva. A raiva delas não é de mim, mas sou eu que estou ali falando. E o meu espaço está aberto para que elas me critiquem, né? Então, elas vão xingar quem? Quem está falando sobre esse assunto. Ah, vocês estão exagerando, nananã. Quem dera, né? Até seria bom se estivesse exagerando. Eu gostaria de que fosse mentira esse monte de morte. Ninguém queria que tivesse acontecendo esse monte de morte, esse monte de gente triste, famílias sem os seus entes. Mas, enfim, é nosso papel falar a verdade. A gente seria muito leviano de apaziguar. A gente não pode apaziguar uma coisa tão séria. Se falando a verdade, trazendo a realidade, as pessoas já não estão dando muita bola, se aglomeram, viajam, tal. Imagina se a gente deixasse mais tranquilo, né? Tentasse apaziguar. Não, calma, gente, não é nada. Uai, aí sim ia ser o caos, ia ser o colapso, mais colapso nos hospitais do que a gente já está tendo. Mas é isso, assim, a gente recebe ameaça, ataque, xingamento todos os dias, em todos os lugares. Twitter, Instagram, nos e-mails da emissora, por telefone, né? Aí eu não atendo o telefone, mas a produção atende lá na redação. Mas tudo certo, assim, eu não levo para o lado pessoal. Eu aprendi que o que a pessoa fala de mim não tem nada a ver comigo. É uma questão dela, é um problema dela, é uma raiva dela, e eu não encano, sabe? Eu consigo separar. Porque se eu encanasse, já pensou? Lucélia, perguntaram aqui no chat, nossa, foi minha mãe que perguntou. Se não trabalhasse com... Minha mãe. Ela tá assistindo. Se não trabalhasse com comunicação, qual seria o seu plano B? Olha, como que é o nome da sua mãe? Andréa. Andréa, sabe que se você me fizesse essa pergunta há alguns anos atrás, eu acho que até uns 2 anos atrás, eu diria, gente, eu não tenho plano B, porque eu não tinha. Nunca tive, assim, algo que eu falasse, quero fazer isso. Mas, diante de tudo o que aconteceu em anos de pandemia, todo o autoconhecimento que eu fui buscar para enfrentar esse momento, para ser uma jornalista melhor, e também coincidindo aí com o meu curso de neurociências, amando conhecer o ser humano mais a fundo, amando conhecer o cérebro do ser humano, o meu plano B seria trabalhar algo na área da terapia, da psicologia, algo que tivesse a ver com aqui, ó, com a saúde emocional das pessoas. Me faria muito feliz também, não tenho dúvida. Eu vi uma pergunta aqui, que ela é relacionada com a última que você tinha falado da questão das ameaças. Perguntaram se você já sofreu alguma ameaça por alguma reportagem que expôs alguém ou algum conhecido. Tipo, você vai lá e faz uma reportagem de um cara que atropelou alguém porque estava bêbado. Aí o parente desse alguém que atropelou Entendi. vai lá e fala: o que você está colocando ele no jornal? Não, isso nunca aconteceu, assim, de uma forma específica e individualizada, não. Mas deve ter muita gente que fica, assim, com essa raiva de mim, né? Mas a gente tem todo um cuidado, sabe, antes de colocar as coisas no jornal, e a gente tem até aproveitando essa pergunta, a gente tem um embasamento jurídico. Então, toda vez que a gente vai colocar uma imagem no ar, a gente tem noção de qual imagem a gente tem que desfocar, por exemplo, né? Borrar ali o rosto, tirar o áudio. E quando a gente tem dúvida se isso pode dar um problema, no caso desse parente, por exemplo, processar a gente, então eu vou dar um exemplo muito claro. Quando há um acidente de trânsito, eu não posso afirmar quem estava errado, por mais que seja muito nítido na câmera de segurança quem passou na câmera vermelha, quem passou no sinal vermelho, eu sempre tenho que falar de um jeito condicional o meu verbo. Então, eu não vou falar assim, este carro passou no sinal vermelho. Eu vou falar, esse carro teria passado no sinal vermelho,
Porque muitas vezes eu posso até estar errada na minha visão, na minha interpretação da imagem, eu posso atrapalhar esse motorista de ganhar um seguro do carro dele, e isso pode ser um motivo de processo do motorista para a gente, né? E isso pode acontecer também em relação a vítimas e tal. Às vezes a pessoa não quer que apareça o familiar na televisão, então a gente tem todo um cuidado de pedir autorização de imagem. Muitas vezes a gente pede para que a pessoa mande por escrito, por digitado, né, junto com o RG, ó. Eu, fulano de tal, autorizo, do RG tal, autorizo que a minha imagem. Então a gente tem esse embasamento, não é assim, chegou aqui, já vou colocar na TV, sabe? E quando a gente tem dúvida, a gente liga para a nossa equipe jurídica da EPTV para saber qual é o procedimento. Coloca, não coloca, coloca borrado, coloca distorcido. Qual é o jeito certo? Qual é o jeito ético de colocar essa imagem ou essa informação no ar? Sempre muito complicado. Tudo que o jornalista faz é muito complicado, né? Tem que ter muito cuidado. Não, e você está vendo o tanto de trabalho de bastidor que existe, né? Porque as pessoas vêm, acham que eu chego lá, saio falando, mas tem um trabalho por detrás que é muito grande e precisa de muitas pessoas, sabe? É muita gente envolvida para fazer o nosso jornalismo, muito mais do que todo mundo imagina. E a Bianca Moresca perguntou, né, no Instagram, ela perguntou se por você ser mulher, assim, você enfrentou algum desafio na sua profissão. Sabe que o jornalismo, ele sempre foi predominantemente masculino, né, Bianca? Assim, as redações antigamente eram redações onde tinha muito mais homem do que mulher, com aquele ar até meio boêmio lá nos anos 70, né? As mulheres foram chegando ali pelos anos 80, início dos anos 90. E espero que vocês se lembrem, ou quem não se lembra, quem não é dessa época, pode procurar no Google. As jornalistas de antigamente, para elas passarem uma imagem de verdade, de credibilidade, elas tinham que se masculinizar. Então, se a gente for até pouquinho tempo atrás, ali até no início dos anos 2000, a maioria das mulheres usava roupa terninho, roupa sóbria, brinco pequeno, cabelo curto, tinha até uma orientação de engrossar a voz antigamente. Então, ainda é muito recente essa figura da jornalista que pode ser loira, que pode ter cabelo comprido, que está mais maquiada, que pode colocar uma cor na unha, que antes não se usava cor na unha, era tudo muito neutro, muito sóbrio, muito imitando o homem. Olha o machismo, né? O tanto que a nossa sociedade tem esse machismo meio estrutural mesmo, e como a gente veio quebrando isso, porque todo mundo sabe que hoje em dia, se você ligar a televisão, tem muito mais mulher do que homem, né? Muito mais mulher do que homem, mas ainda existe preconceito na repórter de futebol que vai no estádio, que muitas vezes ouve que mulher não entende nada de futebol. Existe preconceito da nossa parte também. Então, eu me lembro que quando eu entrei na TV, eu tinha essa coisa, eu fazia fono lá em Porto Alegre para engrossar a minha voz, porque a minha voz não é uma voz grave. E eu achava ainda, até porque eu nasci em 84, então eu peguei um pouco dessa referência do jornalista masculinizado, eu tinha essa sensação de que eu precisava ter uma voz grossa para passar o meu recado. E aí, quando eu cheguei aqui em Ribeirão, e eu fazia fono para engrossar a voz, assim, então era uma coisa impostada. Só que a partir do momento que você imposta a sua voz, você perde o quê? O principal, que é a sua naturalidade. E aí, quando eu cheguei aqui em Ribeirão, a fono daqui, que é maravilhosa, a Adriana, nossa, ela que fez eu perder meu sotaque, ela que nos ajuda lá no dia a dia, tá? Né? Oi? Isso, né? A gente não vê escapar um bar, um tchê, né? Então, você imagina se eu chegasse aqui falando com o sotaque gaúcho, eu não ia passar confiança nenhuma, né? Ninguém ia nem me ouvir. Ia ser muito estranho, ia causar um estranho, Aham. que perdeu o meu sotaque. E a Adriana falou assim para mim: Lu, esquece
vai tornar a notícia mais verídica, não, que vai fazer que as pessoas acreditem no que você está falando, que as pessoas confiem e tenham uma imagem de seriedade em você. É outra coisa. E aí a gente começou a trabalhar isso. A minha postura, o meu olhar, o jeito que eu me porto no jornal, o jeito que eu caminho, o jeito que eu mexo as mãos, as pausas nas frases, a ênfase que eu dou em cada palavra. Tudo isso tem muito mais importância do que a minha voz. Mas sim, como eu sou da escola de antigamente, eu achava que eu precisava engrossar a voz. E aí, Bianca, vixe, teve tanta coisa. Eu já cheguei a pensar se eu não tinha que escurecer o cabelo. Será que as pessoas, eu sendo loira, porque aí tem a piadinha do loira burra, né? Então a mulher já tem uma coisa assim de fragilidade. Aí mais loira. Eu pensei, será que eu não tenho que escurecer o meu cabelo? Eu lembro que eu pedi para minha chefe, deixa eu escurecer meu cabelo para passar mais credibilidade. Ela, não, você vai passar credibilidade sendo loira. Então, assim, teve uma série de coisas, mas graças a Deus enfrentei, me preparei, continuo me preparando todos os dias, porque a busca por ser alguém melhor no lado profissional, pessoal, ela não para, né? E graças a Deus hoje as pessoas confiam e acreditam no que eu falo e tenho em mim, né, uma pessoa que é referência no jornalismo da região. Eu me sinto muito orgulhosa disso. E eu podendo usar, né? Podendo usar saia, podendo usar cor. Para mim, isso é um privilégio. Assim, eu até me emociono de pensar que as mulheres de antigamente não puderam ser assim, mas que bom que eu posso. Que bom que estar de saia não diminui em nada a qualidade da informação que eu passo. Eu tinha até feito uma pergunta sobre moda aqui, porque eu ia te perguntar se é você que escolhe as suas roupas e tudo mais. Sou eu? Sou eu que escolho. Porque, assim, a gente ganha algumas roupas da emissora de tempos em tempos. E eu tenho as minhas roupas, assim, do meu armário, sabe? E eu mesma que escolho. Claro que não é assim, Deus dará, vou pegar qualquer coisa. Tanto que eu já fui para a Globo de São Paulo em 2017. Eu fiz um curso de 2 dias na Globo de São Paulo para entender melhor desse mundo. Então eu fui representando a IPTV. E quando eu voltei, eu passei para todo mundo aqui. E a ideia desse curso era falar sobre postura de visual. Então a gente teve aula de maquiagem, a gente teve aula de acessórios, a gente teve aula de tecido, de estampas. Então, quando dá para usar estampa, que tipo de estampa usar, quando dá para usar o braço de fora. Enfim, claro que antes eu já tentava observar, assim, fazer do jeito certo, mas esse curso foi maravilhoso para mim, até porque a vestimenta mudou muito, que era o que eu estava falando, né? Antigamente era todo mundo de terninho. Hoje em dia você pode usar outro tipo de coisa, mas claro que você tem que ter uma certa noção, né? Eu não posso chegar com uma roupa de festa, sei lá. Não posso usar um brinco muito maior do que esse. Acho que esse é meio limite, assim, mesmo assim com o cabelo um pouquinho na frente. Antigamente eram os brincos pequenos, né? Hoje em dia ainda dá para usar um pouquinho maior, mas eu tenho que ter noção. Não vou entrar com uma argola no jornal, sei lá, um batom muito vermelho com um olho muito, sei lá, azul, verde. Porque também aí também não posso distrair a informação. Oi? Que bom que tem até essa certa liberdade, né? Hoje em dia a gente tem a tal da liberdade, que tem tudo a ver com essa transição aí desse mundo que era muito mais machista e que agora é muito mais flexível, né? A gente pode falar assim, e que legal, mas ainda tem muita coisa para mudar, você percebe? Até pouco tempo não tinha muita gente negra na televisão. Hoje em dia já tem mais gente negra, que bom, porque isso é representatividade. A maioria da população é negra e aí só tinha branco, branco, branco. Claro que isso tem a ver com uma história muito grande, uma dívida histórica que a gente tem em razão da escravidão, que agora seria muito assunto para a gente entrar aqui, mas uma coisa que a gente percebe que ainda falta, gente mais gordinha, né? Ainda tem esse padrão, parece, da pessoa mais magra, mas a gente já vê pessoas com barba, que era uma coisa que não podia antes.
pessoas com óculos, né? Antes tinha mais essa coisa de ter que usar lente. Então, tá tudo se tornando mais flexível. Ah, pessoas de trança. Esses dias até postei uma repórter que estava de dread na Globo. Eu falei, ai, olha que bacana, né? Que bacana para as crianças negras verem uma repórter de dread na televisão. Então tá mudando, a gente ainda tá nessa construção, ainda tem muito para mudar, né? E na minha visão isso ajuda muito a criar uma conexão um pouco maior entre o jornalista e quem está assistindo, porque antigamente devia ser um monte de robozinho, né? Uma linha de produção, todo mundo igual, os homens todo branco, cabelinho arrumadinho, sem barba, de terno, tudo do mesmo jeito, mulher de cabelinho curto. Agora é uma coisa mais despojada, dá para criar uma conexão maior entre o jornalista e o espectador, né? Tanto que hoje em dia dá até para brincar, né? Vocês já devem ter visto que o próprio Bonner, que era mais sério, ele tem feito algumas brincadeiras. Eu brinco bastante no jornal, claro que com uma noção de até onde eu posso ir. Não que eu não seja capaz de errar e, de repente, brincar demais num momento em que não é possível, mas às vezes a gente percebe, ó, aqui na hora do esporte eu posso falar uma brincadeirinha, eu posso falar do meu gato, sei lá, né? Posso fazer quebrar o gelo, né? Então, assim, já é tudo tão pesado na vida da gente, né? Que bom poder ser natural. E como o Vitor usou esse termo robô, e é verdade, até a forma como as pessoas se portavam na bancada. Primeiro que ninguém caminhava, né? Era todo mundo parado, não podia se mexer, não podia mexer muito a cabeça. Todo mundo falava as frases no presente. Isso também mudou muito. Porque, assim, carro bate na esquina. Ninguém fala assim, né? Era tudo, os verbos eram no presente. Carro bate na esquina, mulher morre no hospital em estado grave. Não, hoje em dia a gente fala os verbos no passado, porque é assim que eu te conto uma história. Se eu vou chegar para você e vou contar uma história de um carro que bateu, vou falar, nossa, um carro acabou de bater lá na esquina. E aí, se eu chego na televisão e falo dessa forma, um carro acabou de bater na esquina, é mais natural. E aí, foi aí que as pessoas começaram a perceber que a naturalidade traz muito mais confiança para quem está assistindo do que a formalidade, né? E aí tá cada vez mais morrendo isso de ser formal. Que bom, ainda tem gente que é muito formal, que é da escola antiga, é um desafio, a gente sabe, mas a gente começou a ter algumas orientações até em relação a algumas palavras, assim. Então, se eu vou dizer boa tarde para você, eu não vou falar boa tarde para você. Eu posso falar boa tarde para você. Eu não preciso falar o Vitor estava numa festa. Eu posso falar o Vitor estava numa festa. E isso não vai diminuir a qualidade da informação. Pelo contrário, vai aproximar. E que bom que aproxima, né? Que bom que as pessoas conseguem olhar para a gente, ter a gente como referência de um jeito muito mais fluido, assim, né? Muito mais uma natural. informação acessível, né? Que muitas Acessível. vezes muita gente passa informação, às vezes com uma linguagem muito acadêmica, vamos dizer assim. Difícil. E acaba que ela fica inacessível para quem precisa, né? Exatamente, por isso que a gente tem que saber, claro que a linha é muito tênue, que separa a informação boa e natural, informal, de uma informação simplória, de repente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso público, predominantemente hoje na TV aberta, é o público C e D. Porque, claro, hoje em dia a gente tem canais de streaming, a gente tem os canais fechados de jornalismo 24 horas, e muitas vezes o público A e B, que tem mais acesso a esse tipo de canal, acaba saindo da TV aberta. Beleza, mas a gente também tem esse público A e B nos assistindo. Então a gente tem que ser claro, preciso, conciso, mas com informação. Essa informação pode ser passada de um jeito mais natural e informal? Pode, mas ela tem que ser de qualidade, porque vai ter gente que muitas vezes vai ser especialista no assunto que eu estou falando e não vai admitir que eu fale de um jeito simplório ou raso. Eu tenho que falar com o conteúdo com informação precisa, mas eu posso falar como eu vou falar, como eu escolho contar essa história. Esse é o nosso grande trunfo hoje, né? A gente ter a liberdade de poder contar essa história de um jeito que todo mundo entenda. A Dona Maria, a gente costuma brincar, a gente usa esse jargão no jornalismo. A Dona Maria vai entender? Então eu penso na Dona Maria como a minha avó. De repente, uma pessoa que talvez não teve um estudo no ensino superior,
mas que é inteligente, tem uma sabedoria para entender o que eu estou falando, certo? E se não tiver a sabedoria, que ela possa entender o que eu estou falando mesmo assim. Eu tenho duas perguntas aqui, duas pessoas fizeram a mesma pergunta, de qual foi o maior perrengue que você passou ao vivo, e a Andrea também perguntou qual foi a informação mais emocionante que você já deu. São essas três perguntas que apareceram aqui para mim. Gente, eu tenho uma lembrança de um dia que o meu olho encheu de lágrima de um jeito que eu falei, não vou dar conta de continuar. Aí o que eu fiz? Eu usei a naturalidade a meu favor. Eu percebi que eu tava com o olho cheio de lágrima, que não ia ter como eu disfarçar. Aí eu contei para as pessoas, eu falei, olha, tô emocionada, sabe? Ao invés de tentar esconder, é uma coisa que antigamente se fazia muito, né? Tentar esconder o erro ou o que sai fora do que é previsto. Hoje em dia, não. Quando eu erro alguma coisa ou quando algo sai fora do script, eu conto para a pessoa, eu deixo bem. E aí, nesse dia, eu lembro que eu falei, assim, o meu olho encheu de lágrimas, era uma série de reportagens no Nordeste do país, e aqueles médicos sem fronteira, sabe? Foi uma turma de Ribeirão para lá, e a gente mandou um repórter junto. E aí, no dia que a gente começou a mostrar essa série de reportagens, o repórter que foi, ele estava no estúdio para contar os bastidores dele. Gente, eu me emocionei de um jeito, aí eu falei, olha, eu tô aqui com os olhos marejados, mas vamos lá, vamos continuar e seguir. E essa foi uma lembrança muito forte. E, de uma forma geral, foi muito difícil para mim falar sobre o caso do menino Joaquim. Porque assim, o fato dele ser uma criança já mexe demais com a gente, né? Não que seja mais importante ou menos, mas é uma criança, e aí você vê aquele anjinho lá, você fala, meu Deus, não fez nada para ninguém, né? E foi morto dessa forma, você já fica abalado. E o que acontece? Muitas vezes o jornalista, ele tem acesso a detalhes do processo e do crime que a gente não passa para o grande público. Por quê? Porque às vezes são coisas chocantes, pelo menos a Globo tem como... Às vezes a gente sabe que outras emissoras acabam falando coisas chocantes e mostrando fotos chocantes. Sim. Mas a gente tem como princípio escolher até onde a gente vai na informação para não chocar quem está do outro lado da tela. Imagina a pessoa tá almoçando ou tem uma criança na sala e de repente entra... Só que eu tive acesso, assim como todo mundo na redação, a coisas, a detalhes do assassinato que eram muito chocantes, eram, assim, coisa de filme de terror, sabe? Então, cada vez que eu entrava no estúdio para falar desse caso, era como se mexesse tudo aqui dentro, era muito difícil. Justamente por eu saber em detalhes outras coisas que esse menino tinha passado, sabe? E perrengue, gente, foram tantos. Eu não sei se eu lembro um. Porque imagina, eu fico muitas horas ao vivo por semana, então toda hora acontece algum perrengue. Seja a tela que não funciona, ou, né, ou sei lá, o teleprompter, a gente nem usa mais tanto o teleprompter, mas às vezes você está dando uma informação importante, ou você chama uma reportagem e entra outra. Muita coisa, eu já paguei alguns micos, mas é isso que eu disse. Hoje em dia eu dou risada e sigo o barco, eu não fico nervosa, nem assim, não fico preocupada em esconder que eu errei, eu dou risada junto. Me lembro que teve uma vez que eu não conseguia falar uma palavra, era alguma coisa, acho que era cosmetologia, curso de cosmética, eu sei que era alguma coisa que eu não conseguia falar, eu fui 2, 3, 4, e eu gaguejava, tropeçava. Eu me lembro assim que eu falei, gente, peraí. Assim, no ar mesmo, ao vivo, eu falei, peraí, vamos voltar a frase, porque eu não tô conseguindo falar essa palavra. Porque é isso, eu não sou robô, né? Já quiseram que a gente fosse robô lá atrás, mas a gente não é. E a vida real é essa, a gente se engasga, a gente trupica, dá branco, né? Então, eu acho que eu passo muito mais verdade se eu for sincera com quem está me assistindo. Então, eu falo, não, peraí, volta, vamos de novo, vamos tentar de novo, tá difícil hoje. No podcast tem muito disso também, aqui no podcast. Tipo, agora há pouco a minha câmera deu uma travada, eu tive que resolver aí. Teve um outro que eu fui falar o famoso boa tarde aí, deu um eco muito louco que foi formando boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Só que ficou no ar, né? Então...
Aí internet a que gente... cai. Você vai fazer, né? Então. Mas E eu tem nunca outra passei nada pergunta. assim, ó, por exemplo. Ai, desculpa. Não, Eu, pode eu falar. nunca passei nada assim, tipo, tropeçar, sabe? Sei lá. Porque eu já vi outros jornalistas assim, ai, tropeçou, entrou uma mosca na boca, sei lá, essas coisas meio bizarras nunca aconteceu comigo, assim. Na Globo já teve muito disso também, né? Tipo, vou falar, Muito, mas isso nunca aconteceu comigo, assim, alguma coisa surreal, assim. Sei lá, cair um pedaço do cenário, sei lá, isso aí nunca aconteceu. Então, e a pergunta que o Jotinha fez, o João Pedro, ele perguntou qual conselho você daria para a pessoa que quer começar nessa carreira do jornalismo. Bom, de novo, se fosse uma pergunta feita anos atrás, eu ia falar simplesmente para você assim: não seja preguiçoso, tenha proatividade, seja disponível, porque essa é uma carreira em que a gente tem que estar disponível, feriado, fim de semana, Natal, Réveillon. Leia, escreva, esteja por dentro das coisas. E tudo isso continua valendo. Mas diante da rapidez com que tudo está mudando na nossa profissão, hoje eu te diria, não tenha medo de se adaptar e de mudar conforme o mercado, porque eu não sei como vai ser o jornalismo daqui a 5 anos. O jornalismo que eu estudei na faculdade já não existe mais praticamente. Aí as pessoas falam, mas o jornalismo vai acabar? Não, não acho que o jornalismo vai acabar. Não tenho essa percepção, não tenho esse pessimismo, mas ele está mudando e ele está mudando muito rápido. Então, aquela coisa de time que está ganhando não se mexe, não existe mais depois da tecnologia, da internet e da rapidez com que as coisas estão acontecendo, né? Então, hoje, seria tudo que eu acabei de dizer, que continua valendo, de não ser preguiçoso, de você ser uma pessoa que vai atrás do que você quer, sempre com base nos seus valores, claro, sem passar por cima de ninguém, dando sempre o melhor de você. Em qualquer profissão, gente, não adianta você ter um domínio do que você faz se você não for uma boa pessoa, se você não for uma pessoa íntegra, uma pessoa que se dá bem com os outros. Eu ouvi isso de um chefe meu, eu tinha 22 anos. Ele falou assim: por que às vezes uma pessoa muito inteligente não dá certo, não cresce na vida? Porque às vezes essa pessoa muito inteligente, ela é arrogante, ela briga com os outros. Ninguém quer esse tipo de pessoa no mercado de trabalho. Ninguém quer na sua equipe alguém que não venha para agregar. Então não adianta, você pode ser o mais inteligente do mundo. Se você não for uma boa pessoa no dia a dia para se conviver, né, uma pessoa que não puxa o tapete de ninguém, não adianta. Então, claro, tem todos esses lados. E agora, mais ainda, a capacidade de se adaptar e de ir atrás de cursos e de fazer diferente, e de descobrir o que o mercado precisa. Porque, como eu falei, eu não sei o que o mercado do jornalismo vai precisar daqui a 5 anos. Está mudando. A TV, como a gente conhece hoje, daqui a pouco já não vai mais existir. Isso é fato. Como exatamente vai ser? Como vai ser um jornal como o meu? Vai ser algo que fica lá gravado, talvez não seja mais ao vivo, a pessoa assiste na hora que ela quer, como acontece na Globoplay ou no Netflix. Não sei, né? Mas as coisas vão se adaptando conforme a necessidade das pessoas. Se daqui a pouco a gente perceber que ninguém mais assiste TV, que é só no celular, pode ser que mude o formato das coisas. E vai mudar, né? Porque já mudou tanto. Eu tenho uma pergunta aqui que ela contrasta com a última que eu te fiz de qual foi o seu maior perrengue e tudo mais. Que qual foi a sua maior satisfação enquanto comunicadora? Ai, gente, sabe que eu tive algumas experiências bem fortes quando eu ainda morava no Rio Grande do Sul, e não tem como eu não pensar nessa que eu vou falar agora para vocês. Eu fiz o meu TCC na contramão de todo mundo, né? Assim, porque todo mundo no curso de jornalismo escolheu como objeto de estudo o Jornal Nacional, o Jornal Impresso X, o site tal. E eu fui para a área sociológica, né? Eu acho que ali eu já estava desenhando esse caminho meu, essa paixão que eu tenho por conhecer o ser humano. E eu fiz o meu TCC com quilombolas, que são os grupos de descendentes de escravos, né? Então, filhos, netos de escravos que fugiram para os quilombos e que moram em lugares de dificílimo acesso, que não tem
o mínimo de saneamento básico, não tem, enfim, não levam uma vida ainda, né, muito resultante do que os pais e os avós viveram. Então, quando eu penso no meu trabalho de comunicadora, eu acho que lá, bem novinha, com 20, 21 aninhos, eu consegui já aliar esse lado social com a comunicação, justamente para mostrar como a história desses quilombolas mexia até com a dificuldade que eles tinham de se comunicar. Então, muitos que eu conversei, muitos com quem eu estive, né, e eu passei muitos dias, muitos fins de semana entrevistando eles, fotografando, vendo como era a vida deles. Eles não tinham noção de que eles tinham direitos, de que eles podiam ir atrás dos direitos deles. Muitos se achavam menos do que os outros pela cor da pele, pela história deles, pelo lugar onde eles viviam. Então, sempre quando alguém pergunta assim, a sua maior satisfação, eu acho que foi esse meu estudo, esse meu trabalho com os quilombolas na época, assim, foi algo que ajudou muito também a empresa de extensão rural que assistia esse grupo lá no Rio Grande do Sul. Eles usaram o meu TCC como embasamento para melhorar a assistência a esse público. Então, eu acho que foi muita coisa satisfatória aconteceu depois disso, tá? Mas eu acho que essa foi a que marcou, assim, que foi. Até hoje eu me orgulho e me emociono quando falo, e também por isso eu tento tanto estudar sobre o racismo e tento tanto fazer a parte que me cabe, né, nessa história. Porque no Brasil, infelizmente, não basta só você falar, não sou racista, você tem que ser antirracista, você tem que não admitir que as pessoas façam piadinhas e brincadeiras, e até me deixa um pouco indignada esse assunto, porque é muito pesado, né? Pensar que a escravidão aconteceu há tão pouco tempo, né? E as pessoas eram tratadas como bichos. Mas é isso, foi esse meu trabalho dos quilombolas. Que é um tema muito atual ainda. Exatamente, é um tema muito atual. Você vê, eu fiz 15 anos atrás esse meu estudo e talvez pegando ele hoje ou indo lá, voltando talvez nessas comunidades, conversando de novo com as pessoas, provavelmente os resultados que eu tive eu teria agora de novo, né? Infelizmente. Eu vejo muita gente no mundo da música, por exemplo, que pega essas músicas que falam do social, aí fala, nossa, isso é válido ainda até hoje. O cantor é um visionário, super inteligente. Aí eu me pergunto, é ele que é super inteligente à frente do tempo dele ou a gente que não evoluiu e continua a mesma coisa? Exatamente. Você falou, eu me lembrei logo do Cazuza. Quando eu era adolescente, eu amava o Cazuza, assim, eu ouvia as músicas dele. E quantas músicas ele tem, né, de cunho político, social, criticando o sistema. E são músicas que parece que foram feitas nesse ano, né? Que é muito doido, mas eu acho que às vezes, para uma sociedade melhorar, para alguma coisa melhorar, precisa ir para o fundo do poço antes, sabe? Então, quando a gente fala assim, a gente não evolui, mas talvez precise chegar num nível tão degradante, não sei se essa seria a palavra mais certa, mas às vezes na natureza é assim, né? Às vezes as coisas se destroem para depois renascer. Então, quando eu olho para a sociedade, a gente fica assim, nossa, não acredito mais no ser humano, olha o que o ser humano fala, olha o que ele faz, né? Você fica meio descrente, mas talvez seja preciso tudo isso, né? Chegar nesse nível tão caótico, tão horrível, para que outras pessoas possam se mexer e possam se conscientizar e para que as próximas gerações cheguem com uma outra ideia, né? E eu acho que já está acontecendo um pouco disso, né? Espero que as Eu próximas acho que gerações sejam 2020 foi muito melhores. uma bela pitada de mudança que a gente tomou no mundo inteiro, né? Porque chega numa Foi um pandemia no chacoalhão, né? mundo, assim, aí as pessoas vão olhar o sistema político, a parte da sociedade, tudo se evaporando por conta da pandemia, e aí tem que mudar o modo de agir, né? Não dá mais para... O mundo não vai ser o mesmo como era em 2019, porque algumas coisas a gente aprendeu, e aí a gente vai aprendendo e vai mudando conforme isso. Né? Exatamente. Então você vê, às vezes teve que acontecer uma pandemia, né? Uma coisa tão surreal para a gente, tão triste, tão cheia de dor,
para que algumas pessoas se mexam, mudem, se transformem, olhem para dentro delas mesmas, né? Percebam que o ter não é tão importante quanto o ser. Não acho que todo mundo vai mudar, infelizmente, né? Mas faz parte, né? Em todas as grandes mudanças que aconteceram aí na história da humanidade, sempre teve aqueles que ficaram para trás e aqueles que conseguiram fazer a sua parte, né? Que nós consigamos fazer a nossa, né? Porque começa na gente, né? Não adianta cobrar do outro, cobrar da autoridade, cobrar do poder público, se eu também não faço a minha parte. E aí a gente vê muito o que está acontecendo agora na pandemia, né? Já que você falou, porque as pessoas falam tão mal da corrupção do colarinho branco, né? Que é o cara que está lá em Brasília, está no Senado, está nos ministérios e está fazendo coisa errada. Só que aí o cara fura a fila da vacina, aí o cara vai lá e passa no sinal vermelho ou anda pelo acostamento na rodovia para passar na frente dos outros carros. E aí ele está sendo corrupto, porque toda forma de corrupção é relativa. Até postei essa frase hoje no meu story, já escrevi um artigo sobre isso. Então é muito fácil você apontar o dedo para o outro e falar que o outro está sendo corrupto. E o que você faz de pequenas corrupções no seu dia? Você aí, não, mas é algo pouco, eu não estou lesando ninguém. Não, você está sendo corrupto sim, uai. Né? Então, acho que é a hora da gente se olhar nisso, nas nossas pequenas atitudes do dia a dia, né? Das coisas que a gente pode fazer diferente. Não é porque ninguém está olhando que eu posso fazer, não é porque eu não estou lesando diretamente alguém que não é errado, né? Então, desde, sei lá, pequenas coisas como, eu cheguei, parei o meu carro aqui no supermercado, eu não deixo o meu carro. Por que você deixa o carrinho na vaga? Vai lá, leva o carrinho de volta para a fila. Ai, Lu, mas que besteira. Não, mas de pequenas em pequenas besteiras você faz a sua parte, né? Para deixar a convivência do dia a dia melhor com as outras pessoas, para facilitar a vida das outras pessoas, né? Então, assim, acho que a pandemia veio para muita gente olhar para isso. Algumas não estão nem dando bola, né? Que são as que estão fazendo festa, viajando, mas faz parte. Eu acho que a diferença da corrupção é o tanto de poder que a pessoa tem na mão. Se ela para numa vaga de deficiente, fura fila e tudo mais, se ela for vereadora, ela vai roubar, e se ela virar deputado, pior ainda. O quanto você dá de poder na mão de uma pessoa, ela vai ser corrupta com o que ela tem. Eu não acho que o poder corrompe o homem, né? Mas quando... Né? Se a Mas eu pessoa acho que o poder revela. já é, É isso quanto que você mais poder você falou. dá, Não é que o ela poder vai faz. corromper. Exatamente. Então, assim, dá o poder para você conhecer quem a pessoa é, né? A verdade é essa, não é que ela se transformou, ela apenas mostrou o que ela já é no dia a dia. Então, talvez uma pessoa que Potencializa a superfature pessoa, né? nota fiscal, sabe? Essa pessoa que faz o negócio lá do imposto de renda para ganhar dinheiro. Gente, você está sendo corrupto. Eu não consigo entender como que as pessoas fazem essas coisas achando que é legal, sabe? Que é inteligente, que é esperto. Ou eu já ouvi assim, sei lá, me lembro de uma vez que eu estava com um amigo e eu vi ele pegando 2 águas num show e ele tinha comprado uma. A resposta que ele me deu foi, porque daí um vendedor deu uma, o outro deu outra, ele acabou ficando com 2, mas ele pagou uma. E eu lembro que ele falou assim: mas eu mereço essas 2, porque olha que caro que é essa água. Tá bom, mas a partir do momento que você faz parte do sistema, você tem que se encaixar. Se o valor é esse, o valor é esse, então não compra nenhuma. Agora, achar que você está sendo esperto de pagar uma e levar 2, pelo amor de Deus, você está sendo, na verdade, não é nem corrupto, você está roubando. Você está sendo ladrão, né? Você não está só fazendo ali um superfaturamento, você está desviando, está roubando, isso é roubo. Com certeza. E depois disso é capaz de aumentar mais ainda o preço da água. Que não tá Muitas vezes é o efeito borboleta, né? Muitas vezes a ação de uma pessoa, por menor que seja, ela vai ter um impacto que às vezes a pessoa nem vai saber, né? E que vai ser gigantesco, como aconteceu com a taxa de contágio de coronavírus. Quantas pessoas ficaram circulando, principalmente no momento em que mais
as autoridades pediram para diminuir a circulação, porque precisava ter um índice de pelo menos 70% de gente sem circular. É por isso que só o serviço essencial funciona. E a gente nunca conseguiu passar de 50 aqui em Ribeirão. Sempre ficou entre 48, 49, mesmo na fase vermelha. Então, assim, eram pessoas que estavam achando assim, não, mas eu só vou ali na praça. Não, mas eu só tirei a máscara nessa hora. Não, mas eu só... E de só em só, de pouquinho em pouquinho, a taxa foi aumentando e aconteceu o que aconteceu, né? Realmente, ainda mais nesse fim de ano aí, né, que se deve por causa das tradições, né, de fim de ano, que muita gente, como passou o Natal com a família, o Ano Novo, tipo, largou todas as medidas e simplesmente foi lá, a família inteira, tirou uma foto igual um time de futebol, assim, a família inteira lá, sem máscara. E Todo mundo abraçado. isso é uma tradição. É bonito você se encontrar com a sua família, só que você tem que pensar que esse ano específico é bom você ficar isolado para quem sabe no próximo ano tá com a família inteira, né? Tem isso também. Você vê, assim, aproveitando que você falou isso, eu acabei cancelando a minha ida para minha cidade natal por causa disso. Eu tinha comprado a passagem para ir para o sul em setembro, que é quando a taxa de contágio estava caindo, né? Foi uma época que até a fase teve uma flexibilidade nas atividades econômicas, e eu cheguei a pensar, nossa, vai dar para eu ir no Natal, que bom, né? A gente chegou a pensar que ia ter uma queda. Mas aí, quando os casos voltaram a subir, eu fiquei assim, gente, mas e agora? Eu sei dos riscos, eu sou a pessoa que mais lê sobre isso, eu tô todos os dias falando para todo mundo, e agora eu vou viajar, pegar avião, vários aviões, ficar lá com a minha família, sabendo que eu estou colocando todos eles em risco, e depois eu vou estar colocando os meus colegas em risco também, porque eu vou ter que voltar, e posso trazer alguma coisa de volta, né? E acabei cancelando por isso, não vejo a minha família há mais de um ano, mas foi uma escolha que eu fiz para fazer a minha parte, para ter a minha consciência tranquila, para deitar no travesseiro sabendo que tudo bem que os outros não façam a parte deles, mas eu estou fazendo e eu estou tranquila em relação a isso, né? Não é fácil, não é, mas é aquilo que eu disse no início da entrevista. Somos todos adultos. A gente não pode brigar com a realidade. Então, é essa a realidade que eu tenho hoje? É essa. Então, a partir do momento que eu tomei a decisão, cancelei o voo, eu não fiquei pensando assim, ai, mas se eu tivesse ido, ai, mas... Não, você toma uma decisão e você define a sua mente que foi daquele jeito que tinha que ser e pronto, e você vai ser feliz como for. Eu fiquei em casa, passei o Natal aqui, e era o que eu tinha. E no Réveillon eu fui dormir. Que é uma coisa às vezes que a pessoa fala, ai, que depressivo. Gente, eu estava de plantão, trabalhando, faz parte também do meu trabalho, da minha vida. Eu estava acordando 5h30 da manhã, eu tinha que acordar nesse horário no dia 1º para ir para a TV. Então, chegou umas 9 da noite do dia 31, eu dormi. E tá tudo bem. E a minha vida não é menos feliz por isso, é uma data, sabe? Uhum. Então, teve muito disso, né? E as pessoas ficam muito assim, não, mas é o egoísmo, né? De novo a gente entra nessa história do egoísmo, do só o meu importa, só o meu bem-estar importa. Então, mas eu quero, mas eu preciso. Não, vamos pensar, vamos ter um senso de coletividade um pouquinho? Sim. Mas a gente não convence ninguém a ter esse senso, né? É um despertar que tem que acontecer de dentro para fora. A gente tenta, como que a gente faz isso? Com exemplo, né? Não adianta só falar. Se você fica só falando, você vira o chato, né? Então, você tem que dar o exemplo também para quem sabe fazer o outro refletir. Vitor, tem mais alguma pergunta aí do chat que ficou para trás? As do Instagram eu peguei. Aqui, o Marcelo fez uma brincadeira aqui, falou que time que você torce e que se você não for corintiano, ele vai ficar triste. Olha, como eu sou gaúcha, eu sou gremista. Então, eu amo meu Grêmio, sou fanática desde novinha, acompanho tudo. Mas se te deixa feliz, e eu não tô falando porque te deixa feliz, tá? Mas é verdade, eu simpatizo muito com o Corinthians.
Vocês não estão ouvindo, mas ele gritou no nosso ouvido aqui, que ele ficou muito feliz. Um ponto aqui, ó. Mas é verdade, simpatizo muito, gosto muito do time. Eu não vou nem perguntar Quem me se conhece é o pessoalmente Botafogo sabe para disso. não dar polêmica. Ah, não, mas aí eu não tenho, é verdade. Eu não tenho nem. Não, porque eu acho que assim, eu tenho que torcer para todos os times da região, né? Porque a gente estando bem, que nem agora. Lógico que eu fiquei chateada que o Botafogo caiu. Assim como eu gostaria que o comercial tivesse melhor. Então, eu sempre vou torcer para os dois, com a mesma alegria. A gente conversou isso até no último podcast com o Sidney, né? A gente fez até um corte lá no Instagram, para quem não viu ainda, que era sobre futebol, aí que ele tava dando uma zoada, mas falando que não tem que ter essa coisa aí, né, do torcedor, fala, o torcedor que já chega a virar meio exagerado, assim, aí briga um com o outro. Sabe, a mesma coisa que brigar por política, com a família, a mesma coisa. A gente até Por chega religião, né? Você tem que respeitar, né? religião, time e... O que é? Então, o Vitor caiu aí, hein? Voltou. Aí, voltei. Cada um problema. Olha, gente, pelo que eu estou vendo aqui, ainda tem bastante gente assistindo, ó, tá com 30 pessoas, eu acho que chegou a quase 40, tá assistindo aí. E você ainda não mandou a sua pergunta? Se você ainda não mandou, manda aí pra gente, porque pelo que eu vi até agora, acabou as perguntas aqui. Eu tinha anotado algumas do Instagram também, a da Bianca, da Mel, que o Marcelo fez a mesma, tá? Daqui tá tudo respondido. Aí o Lucas comentou sobre a Maju no jornal hoje, né? Que é uma mulher negra representando aí. E Sim, muito legal. E você vê ali também essa questão de que antes as mulheres alisavam o cabelo, né? A gente tem hoje o exemplo também da Maju usando o cabelo afro, né? E sendo um exemplo para as meninas que estão assistindo. Ai, gente, isso eu acho tão lindo. Nossa, isso me faz muito feliz. ainda mais se às vezes a criança tá com o mesmo sonho, assim, né? De virar uma jornalista, né? Então, tipo, é a representatividade no máximo, assim, em todos os sentidos, né? Imagina, aí ela liga a televisão como era antigamente, né? Aí predominantemente pessoas brancas. Aí ela chega para comprar brinquedo, é a Barbie loira de olho azul, sabe? Lógico que isso também já mudou muito nas lojas de brinquedos, de uma forma geral, mas meu Deus, isso é muito importante em todas as áreas, né? Mas eu acho que isso aí a gente até estava falando, né? Tá mudando bastante até nos comerciais. Eu comentei do BBB até esses dias, porque antigamente tinha um negro e uma negra na edição, era como se fosse uma cota, para não dizer que não tinha. Hoje, nem sei quantas pessoas. Foi tão legal ver aquela mistura, assim, quando eles mostraram, mas são muitas pessoas negras e juntos ali, né? Negros e brancos misturados, como é o Brasil. E só que você percebe que, por exemplo, não tem gordo, aí a gente entra de novo no padrão estético, né? Não tem ninguém gordo, é todo mundo magro com um corpinho lá que a sociedade diz que é o corpo certo, né? Então a gente ainda está longe do ideal, mas as coisas já estão sendo debatidas e discutidas, graças a Deus. Quem Sim. sabe aí as futuras gerações vão ter outra realidade mesmo. Eu achei que o Vitor ia falar alguma coisa. Bom, e também o D. Lopes, né, comentou. O D. Lopes comentou sobre que você está bombando com o Frederico no Instagram, seu gatinho. Gente, esse Frederico, ele tá fazendo muito sucesso, né? As pessoas gostam muito dele. Eu nunca imaginei que ia ter esse feedback tão grande, assim, porque ele é muito carismático. Parece que ele sabe a hora que eu vou tirar foto, que eu vou fazer vídeo, ele responde tudo. Agora ele tá dormindo aqui, ele tá bem do meu lado, num mega sono desde que a live começou. Ele foi pro hospital hoje, quem me acompanha sabe que ele não estava muito bem, eu postei isso ontem. E isso é uma das poucas coisas, assim, que eu posto mais na minha casa, porque eu parei um pouco de postar, assim, o que eu tô comendo. Sei lá, eu já falei, né, essas banalidades, assim, eu fazia muito antes.
E aí, mas o Frederico eu faço questão de postar bastante. E quando eu fico alguns dias sem postar, eu já começo a receber mensagem. Cadê o Frê? Cadê o Frê? Por que você não posta mais o Frê? Ele tá bem? Que legal. E aí, Muito Vitor, quer legal. falar alguma coisa? Eu vi uma pergunta perdida aqui, questionando como você consegue lidar com os haters que você tem. Gente, assim, se é alguma coisa muito ofensiva que eu recebo, muito ofensiva, eu escolho não lidar. Eu já bloqueio, não respondo, sabe? Porque eu fico pensando assim, qual tipo de briga vale a pena eu entrar? Briga que eu digo assim, se é uma pessoa que está querendo realmente debater algum assunto comigo, por mais que eu perceba que a pessoa está em tom raivoso, querendo assim me cutucar, implicar comigo, ainda assim, se eu percebo que vai dar um nível de debate sem baixaria, eu respondo. Porque nada que eu responder vai ser o que eu acho. Tudo que eu respondo em relação aos haters são coisas baseadas em comprovações científicas, médicas, né? Então, falando agora dessa questão da pandemia. E eu tenho números, eu tenho dados, eu tenho sites, fontes oficiais, eu estou sempre atrás do que é verdade, né, na informação. Agora, se é alguém que realmente já vem com palavreado baixo, querendo ofender, eu não faço questão de lidar, não. Porque, querendo ou não, um perfil aberto, eu gosto de fazer essa analogia. Um perfil aberto na internet é como um carro com vidro aberto. Não é porque ele está aberto que você tem o direito de pegar o seu lixo e jogar lá dentro. Então, o carro com vidro aberto, vou jogar lixo lá dentro. E a mesma coisa o meu perfil, não é porque ele está aberto que as pessoas têm o direito de falar tudo que elas querem. E como é o meu lugar, a minha energia, eu quero que tem ali pessoas que gostam de mim, que torcem por mim, que mandam energias boas. E quando eu percebo que existe algumas pessoas que não estão nessa vibe, que estão ali só para criticar, eu bloqueio mesmo. Não tenho problema com bloco, não. Eu gosto, acho legal. Vamos lá, tá, bloco. O Lucas falou aqui no chat que adorou a analogia que você fez do vidro aberto. Eu nem lembro de onde eu tirei isso, mas eu falo isso há algum tempo já, porque eu comecei a perceber que as pessoas se achavam um pouco no direito de falar o que quisessem para mim, sabe? Às vezes até em relação à minha aparência, você engordou, você emagreceu, o seu cabelo fica melhor curto. Não, não, não. Gente, mas uai, eu tenho espelho, quem tem que escolher sou eu, né? Aí você vai falar, Lu, mas você é pública e tal, mas isso não dá o direito do outro de invadir o seu espaço, porque é uma falta de respeito, a menos que eu pergunte, né? Se eu for ali falar, fizer uma enquete, gente, o que vocês acham? Corta o meu cabelo ou não? É diferente? Mas se não, ninguém tem direito de ficar comentando, é tão indelicado, né? Você ficar comentando a aparência do outro ou se intrometendo no outro, é até um exercício para a gente não fazer isso, porque às vezes as pessoas fazem isso com os filhos, com o irmão, com o amigo, porque pensa assim, eu tenho intimidade, então eu posso falar. Não, não é assim que funciona. Você fala se solicitado, se você não for solicitado, você não tem direito. A pessoa, primeiro, se a pessoa engordou, ela sabe que engordou, você não precisa avisar. E, né? E se você não gostou, sei lá, da roupa que a pessoa tá usando, o problema é seu, aí você não usa, não é? É só você não usar, mas a pessoa provavelmente 99,9% de chance dela ter se olhado no espelho antes de sair. Se ela tá usando aquilo, ela gostou, certo? Então você não tem que falar nada. O FP Coelho aqui pediu pra você mandar um beijo pra ele, que ele é muito seu fã. E o Lusqueta também disse que gosta muito de você. Um beijo para vocês, então, Lusqueta e FP Coelho. Obrigada pelo carinho, por estarem aqui me assistindo junto com os meninos. Obrigada mesmo. Bom, gente, eu acho que a gente já conversou bastante, vários assuntos muito legais aí. E agora que acabou as perguntinhas no chat também, acho que a gente já pode finalizar, né? Também, gente. Obrigada, gostei do papo. Falamos sobre vários assuntos, né?
assuntos mais sérios, assuntos mais informais, falamos de jornalismo, de Frederico, de Instagram. Adorei, obrigada mesmo pelo convite. Que bom que você gostou. Muito obrigado também por ter aceitado o convite aí e ter dado uma atenção pra gente aí, porque a gente também não é tão grande assim, né? Então, muito obrigado. Mas eu faço questão, quando as pessoas falam comigo, às vezes estudantes de jornalismo, ou trabalhos de escola, eu faço questão de sempre colaborar, porque eu já tive nesse lugar também, né? De querer uma fala de alguém com um pouquinho mais de experiência, de precisar de uma referência, enfim, então podem contar comigo no que eu puder ajudar vocês, a página de vocês, podem contar comigo. Muito obrigado. Foi muito bom mesmo, um papo muito bom. Obrigado por ter aceitado o convite. A galera aqui no chat também está demonstrando que gostou. Então foi muito bom. Que bom. E agora eu fico esperando os links, então, do nosso bate-papo, quando vocês subirem, para eu ir postando para a minha turma do Instagram. Beleza. A gente faz tudo lá na YouTube. A galera que tá aí na Twitch, tá vendo aqui, ó, o link do YouTube. Você já pode ir lá, que daqui a pouco a entrevista tá na íntegra lá também no YouTube. E aí pode assistir quantas vezes quiser. Ai, que rápidos! Gostei! Legal, eu vou colocar lá no meu story também. Beleza, então, gente. Tchau, tchau. Beleza, Até a gente. próxima. Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Boa noite. Até mais.